Atenção, esse vídeo é uma continuação direta da primeira parte da história A Loba e o Caçador. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card para você assistir. É mega importante que você assista ele primeiro antes de assistir esse vídeo. Ou então vocês não vão entender nada. Ok, recado dado. E aí, tudo 12 por 8? Nesse vídeo eu irei continuar a história A Loba e o Caçador. Uma fanfic onde eu conto como seria se a Alison fosse uma lobisomem e o Scott fosse um caçador. E a meta para a parte 3 é se esse vídeo bater 500 views em 24 horas. Caso ao contrário, deem essa história como morta. A propósito, antes de continuarmos e partirmos para a história, já deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para geral, pois isso me motiva a continuar trazendo conteúdo novo aqui para vocês. Agora sim, bora partir para a história. No dia seguinte, Alison acorda assustada de um pesadelo. Porém, antes de Alison refletir sobre o que foi esse pesadelo, ela percebe que está na hora de ir para a escola. Então ela já pula da cama e vai tomar banho. No banho, a Alison acaba percebendo que a mordida da loba se curou, o que deixa ela muito feliz de início. Porém, ela ainda tem que ir para a escola, então ela começa a se arrumar e desce correndo para tomar o seu café da manhã. Durante o café, ela pede seu pai Chris Argent que pudesse dar uma carona a ela até a escola, o que ele faz. Porém, durante o caminho, ele tenta puxar assunto sobre noite passada, perguntando o que aconteceu, o porquê ela veio sozinha para casa, o motivo do Scott ter abandonado ela. Só que a Alison não tá muito afim de falar sobre isso, por isso seu pai puxa outro assunto, no caso sobre a escola, perguntando como vai as notas dela e se ela arrumou novos amigos e amigas. A Alison fala que tá indo bem, sim, arrumou novos amigos e amigas. Lembrando assim do Scott, Lydia e Jackson, seu pai Chris Argent também pergunta o que ela tá achando de Beacon Hills. A Alison começa dizendo que está igual as outras vezes que eles se mudaram, porém com algumas diferenças que ela tem gostado. E aqui ela volta a pensar no Scott. Mas ao chegar na escola de Beacon Hills, tanto Alison quanto seu pai Chris percebem que é uma movimentação estranha e que é um ônibus todo detonado. Ao saírem do carro, tanto Alison quanto seu pai Chris Argent ouvem as pessoas comentando que tanto o motorista do ônibus quanto a orientadora morreram após serem atacados por um animal. Nesse momento, Chris Argent fala que vai buscar a Alison na escola, até que esse animal seja pego ou abatido, e a Alison concorda. Nesse momento, chega o Scott tentando falar com a Alison, só que seu pai Chris Argent se intromete e entra na frente, dizendo que o rapaz tem que muito se explicar por que abandonou sua filha, afinal de contas ela chegou em casa sozinha. E antes mesmo que o Scott comece a se explicar, ele acaba tomando uma bronca e o sermão do pai da Alison, Chris Argent. Além disso, Chris Argent também proíbe o Scott de chegar próximo de sua filha Alison Argent. Após Scott ir embora, tanto Alison quanto seu pai se despedem e Alison se dirige até sua sala de aula. Chegando na sala, Scott tenta mais uma vez falar com a Alison. Embora Alison relute no começo, ela decide falar com Scott no intervalo. Mas antes que a aula acabe, o professor Harris fala para todos os alunos irem até a nova orientadora, já que muitos alunos devem estar chocados devido aos boatos e rumores que têm ouvido. Durante o intervalo, antes da Alison falar com Scott, a Lydia e o Jackson aparecem e ambos convidam a Alison para a pista de boliche. A Alison pensa em recusar do começo, porém vê o Scott de longe. Então a Alison diz pro Jackson e pra Lydia que ela iria pensar e no final do dia ela daria a resposta. Lydia e o Jackson concordam e vão embora, o que a deixa perfeito pro Scott se aproximar da Alison. E agora, finalmente que a Alison e o Scott podem falar no intervalo, o Scott já começa se desculpando por ter abandonado a Alison. Após se desculpar, Scott revela que tem asma e que sua asma naquele dia atacou de um jeito tão forte que ele precisou ir no hospital. Então a Alison pergunta se ele não carrega uma bombinha. Ele diz que sim, porém naquele dia a bombinha só aliviou um pouco, então ele teve que ir correndo para o hospital, senão ele podia acabar, indo de F. E é nesse momento que o Scott pergunta a Alison se ela o perdoa, e antes que a Alison diga se perdoa o Scott ou não, ela pergunta se o Scott sabe ou não jogar boliche, o que o Scott logo diz que sim, que ele é muito bom nisso. Então a Alison marca com o Scott de se encontrar na pista de boliche mais tarde. Bom, agora pulamos até o final da aula, onde vemos a Alison se dirigir até a sala da nova orientadora. Chegando lá, a Alison se apresenta: prazer, eu sou a Alison Argent, e a orientadora se apresenta sendo Laura Hale. Nesse momento, a Alison sente como se já conhecesse a Laura Hale, embora ela não saiba de onde nem de quando. Bom, a Alison ignora essa sensação de déjà vu e ambas começam a conversar. No meio da conversa com a orientadora Laura Hale, a Alison comenta do pesadelo que ela teve noite passada, onde a orientadora Laura Hale se mostra bastante interessada sobre esse pesadelo. E é aqui que a cena corta e nos leva até Jackson, Lydia e Scott, onde Lydia pergunta ao Scott se ele vai mais tarde jogar boliche com eles, onde o Scott diz que pensava que ele ia jogar boliche com a Alison. E é nesse momento que a Lydia revela que quem deu a ideia de eles jogarem boliche foi a própria Lydia, só que eles tinham chamado apenas a Alison, mas já que provavelmente a Alison vai levar o Scott, é bom que ele seja bom. E é aqui que o Jackson começa a provocar o Scott, e é quando o Scott cai na pilha do Jackson e começa a dizer que ele é muito bom no boliche, que vai amassar os dois na pista. Chegando no boliche, tanto a Alison quanto o Jackson se destacam
por serem muito bons, enquanto Lydia e Scott se destacam por serem bastante ruins, embora que a Lydia esteja com uma pequena vantagem para cima do Scott. Antes do próximo arremesso do Scott, a Allison tenta motivá-lo, falando pro rapaz pensar nela, só que sem roupa, o que realmente faz o Scott ficar motivado, pois o rapaz acaba fazendo um strike, o que acaba deixando o Jackson bastante surpreso e a Allison bastante feliz, fazendo até a Lydia perguntar para Allison o que ela falou pro Scott. Mas o que de fato aconteceu é que depois da motivação da Allison, Scott decidiu mostrar suas verdadeiras habilidades. Afinal de contas, o Scott aqui é um caçador bem treinado, mas após todos se divertirem no boliche, chegou a hora deles se despedirem. Lydia vai embora junto com Jackson, afinal de contas eles são um casal, restando apenas Allison e Scott, onde o Scott comenta que gostaria de ter ganhado a partida de boliche, mas depois que a Lydia começou a acertar uma sequência de strikes, ficou meio difícil para ele acompanhar. Allison diz que não importa muito, já que ela se divertiu bastante, então Scott pergunta se isso significa que ela o perdoou. Bom, a Allison acaba respondendo do Scott o beijando, o que acaba surpreendendo o rapaz. E antes que as coisas pudessem esquentar mais, o pai da Allison chega, o que faz com que o Scott tenha que vazar, já que ele está proibido de se aproximar da Allison. Logo após o Scott vazar, a Allison olha em direção à floresta e vê dois olhos vermelhos, olhando de volta para ela, o que a assusta. No entanto, antes que qualquer coisa possa acontecer, o pai da Allison, Chris, se aproxima com o carro, pedindo para Allison entrar no carro. Allison olha novamente para a floresta e vê que aqueles dois olhos vermelhos tinham desaparecido. Meio confusa e sem entender nada, Allison entra do carro. Enquanto Allison vai embora junto com seu pai dentro do carro, vemos que a Allison está pensando o quanto ela se divertiu no boliche com seus amigos, sem falar que ela fica toda vermelha quando pensa que ela beijou o Scott. Só que do lado de fora vimos aqueles dois olhos vermelhos seguindo o carro. E aqui a tela fica preta e o que ouvimos a seguir é... Bom, galera, mas esse é o fim da parte 2 da história A Loba e o Caçador. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que acharam da história do vídeo. Além disso, lembrando vocês, se esse vídeo bater 500 views em 24 horas, eu trago a parte 3 dessa história. Caso essa meta não for batida, já deem essa história como morta. Mas agora eu convido todos vocês a estar deixando o like, se inscreverem aqui no canal, compartilhar esse vídeo para geral, pois isso me ajuda aqui no engajamento e também me motiva a estar trazendo muito mais conteúdos novos aqui para vocês. Muito obrigado de coração, todos vocês são demais. E se caso o YouTube não esteja notificando vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, é só vocês me seguirem lá pelo Instagram, pois por lá eu sempre informo quando sairá vídeo novo aqui no canal, fora que eu compartilho cenas de filmes e séries de criaturas sobrenaturais por lá também. Mas agora, muitíssimo obrigado de coração pelo acesso, pela visualização, que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.